Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo de número 2 sobre os desreguladores endócrinos. No nosso primeiro vídeo, nós entendemos um pouquinho de como é importante nós termos a nossa mente renovada para entender que nós estamos em guerra e que o nosso inimigo está matando, roubando e destruindo, e ele está fazendo isso em diferentes esferas. Nós precisamos viver a vontade de Deus de forma prática, por isso que esse é um assunto espiritual. Ele nos leva a praticar a vontade de Deus para o dia que se chama hoje, não só porque devemos cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo e zelar por ele, mas principalmente porque nós precisamos proteger as nossas crianças. As nossas crianças estão sendo envenenadas como consequência dos desreguladores endócrinos. Então nós precisamos acordar e tomar uma atitude para proteger o futuro que está sendo roubado das nossas crianças. Apesar de eu ser enfermeira, formada e pós-graduada numa universidade importante do país, eu nunca tinha ouvido falar sobre o desregulador endócrino antes. Mesmo trabalhando numa equipe multidisciplinar formada por outros enfermeiros, médicos de diferentes especialidades, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, fisioterapeutas, eu nunca tinha ouvido falar sobre este assunto antes. Mas a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse assunto de desregulador endócrino foi nesse livro aqui, que meus pais escreveram. Ele chama Crianças em Perigo, Ideias e Ações Pedófilas na Sexualidade Contemporânea. Aliás, se você é pai, mãe ou professor e nunca leu esse livro, você precisa ler. É muito importante para nós percebermos e principalmente para acordarmos para não cooperar com a agenda pedófila que está atuando na educação, através do que nós conhecemos por direito sexual infanto-juvenil. Isso é uma ferramenta maligna dos pedófilos para conseguir alcançar as nossas crianças. Então, se você ainda não leu, precisa ler. Mas enfim, quando eles estavam escrevendo esse livro, através da atuação que eles têm nas escolas, meu pai é pedagogo, minha mãe é psicóloga, eles começaram a receber diversas queixas dos professores e dos pais, envolvendo a sexualidade das crianças. Então eles começaram a receber diversas queixas sobre a puberdade precoce, sobre as malformações genitais, sobre as crianças com a identidade sexual alterada, e isso começou a trazer diversos questionamentos, onde eles foram guiados por Deus a um conhecimento muito importante. E um deles é isso, os desreguladores endócrinos que nós estamos conversando aqui. Para mim, esse assunto ficou ainda mais forte porque nessa mesma época eu estava pensando em engravidar. E foi então que eu descobri a importância e a seriedade que os desreguladores endócrinos têm na gestação e na formação de um novo bebê. E é um pouquinho sobre essas coisas que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar sobre 6 pontos principais, sobre 6 principais grupos de doenças que os desreguladores endócrinos estão atuando. Vale a pena lembrar, conforme eu falei no vídeo anterior, que essas doenças que nós vamos falar, elas já são comprovadas a sua relação com o desregulador endócrino. O primeiro grupo que nós vamos conversar um pouquinho foi o que mais me chamou a atenção, que é a questão da gestação. Em relação à gestação, existe uma cientista muito importante, que o nome dela é Penelope Shaffer. Ela fez um vídeo muito importante chamado Toxic Baby, bebê tóxico. Esse vídeo, ela conta um pouquinho da sua experiência. Ela sofreu aborto por decorrência dos desreguladores endócrinos. E isso levou ela a pesquisar o que era isso, a investigar, a conversar com outros cientistas. E uma das coisas muito sérias que ela fala neste vídeo é que a criatura mais tóxica na face da Terra é um bebê que acabou de nascer. Pesquisas realizadas em diferentes países encontraram basicamente o mesmo resultado.
mais de 280 substâncias químicas são encontradas no cordão umbilical do bebê que acabou de nascer. Dessas substâncias, 180 delas estão correlacionadas, ligadas diretamente ao câncer. Então, um dos lugares mais contaminados é dentro do próprio útero da mãe. Isso porque, como nós vimos no vídeo passado, os desreguladores endócrinos, eles ficam acumulados nos tecidos de gordura, no tecido adiposo. Então, quando a mãe está formando o seu bebê, todo esse químico que estava acumulado, ele atravessa a placenta e ele pode causar diversas alterações no bebê, além dos próprios abortos, como foi o caso da Penélope. Existem diversos cientistas confirmando isso que a Penélope fala. Barker, em 1997, ele coloca claramente que essa fase do desenvolvimento fetal e neonatal é essencial e ela pode determinar diversas doenças que vão ser desenvolvidas na vida adulta. Isso acontece porque os hormônios estão intimamente ligados com a formação de diversos genes que vão determinar diversas características que essa criança vai desenvolver na vida adulta. Por isso que é um período tão suscetível para a criança dentro da mãe receber essas ações dos desreguladores endócrinos, causando uma bagunça em todo o desenvolvimento. Isso não vai apenas alterar coisas que vão ser perceptíveis assim que a criança nasce, mas principalmente o que os estudos têm mostrado, que essas características elas vão ser desenvolvidas lá para frente, na juventude e na vida adulta dessa criança. Vocês vão perceber que durante esse vídeo, enquanto eu estiver falando de outras doenças, eu vou citar isso. Vou dizer que isso pode ter sido determinado ainda quando a criança estava dentro do útero. Por exemplo, a obesidade hoje já está comprovada. Então, a gestação é um período crítico muito importante. E é isso que eu me refiro quando eu falo um pouquinho do futuro roubado, da questão das crianças. Porque mesmo dentro do útero, mesmo quando essa criança está sendo formada, ela já está sendo envenenada e ela pode ter consequências que ela vai levar para a vida toda por conta desse envenenamento que ela está sofrendo ainda dentro da barriga da mãe. Tyrone Haynes, através de seus estudos, ele consegue comprovar a ligação direta da atrazina, que é um agrotóxico utilizado no café, no milho e na cana-de-açúcar, como a gente já conversou no vídeo anterior, ele está diretamente ligado com o aborto. E mais do que isso, aqueles fetos que não são abortados, no futuro o bebê ele pode desenvolver câncer de próstata nos que são de sexo masculino e câncer de mama nos do sexo feminino. Então esse é um assunto muito sério. Os hormônios são como chaves que ligam e desligam características nos genes desse bebê que está sendo formado. E esse ligar e desligar, eles têm que acontecer no momento exato. Quando tem o desregulador ou disruptor endócrino causando essa bagunça no sistema endócrino, isso pode trazer consequências graves, não só em relação ao aborto, mas também em relação a malformações e, mais do que isso, em doenças que essa criança vai desenvolver no futuro. O segundo grupo de doenças muito importantes relacionadas aos desreguladores são as doenças do aparelho reprodutivo. Esse é um dos principais e é um dos que mais existem estudos comprovando toda a negatividade dos desreguladores nesse aspecto. A primeira questão é aquela que nós já conversamos um pouquinho sobre a puberdade precoce. Então, antigamente, no século XIX e o século XX, a idade média para a primeira menstruação da menina era 17 anos.
Isso já mudou para 12 anos e meio, mas é normal, cada vez mais, nós vemos as meninas menstruando e entrando na puberdade cada vez mais cedo. Esse é um sinal direto de que essa criança, de que essa menina está contaminada. Já é comprovado que essa contaminação pode até ter acontecido ainda no ambiente intrauterino, como nós acabamos de falar. Isso acontece devido a uma das ações básicas dos desreguladores endócrinos que atuam imitando, fingindo que são estrogênios. Então, o corpo está cheio do que parece ser estrogênio. Então, ele responde dando a puberdade para a menina, mas num momento que não era para isso acontecer. Outra questão importante é a infertilidade feminina. Já se tem estudo comprovando que as meninas que têm a síndrome do ovário policístico, elas também têm alta dose do bisfenol A, o BPA, em seu organismo. O BPA hoje, ele é proibido, mas depois da sua proibição, outros tipos de bisfenóis muito mais fortes foram colocados no mercado. Então, comprar produtos escritos sem BPA hoje não querem dizer muita coisa. Outra doença muito importante é a endometriose. Estudos comprovam que as mulheres que têm endometriose estão contaminadas com doses de PCB. O PCB é um desregulador endócrino que foi proibido na década de 70, mas até hoje ele está presente no nosso ambiente, ele está presente na água contaminada. Para a infertilidade masculina também não é diferente. Os fitalatos, os PCBs e os bisfenóis também são responsáveis por isso. Em 2001, foi feito um estudo dizendo que um homem na idade fértil ele já tinha 50% a menos do número de espermatozoides do que um homem há 50 anos atrás. Você imagina agora como deve estar estes números. Outra questão em relação à infertilidade masculina são as malformações genitais. Por exemplo, a criptorquidia, onde o bebê nasce sem a descida dos testículos. Isso hoje já é considerado quase que normal. Os médicos já encaram esse procedimento quase como de rotina. Tem sido cada vez mais comum os bebês nascerem dessa maneira. Mas o que ninguém fala e o que ninguém investiga é que essa mãe está contaminada com desregulador endócrino e essa contaminação veio para o bebê. E essa malformação, ela pode sim trazer diminuição da produção de espermatozoides por este bebê quando ele crescer. Outro ponto importante relacionado ao sistema masculino é a identidade sexual alterada. Os nossos meninos estão sendo envenenados. Os desreguladores endócrinos, basicamente, eles atuam fingindo, imitando a ação do estrogênio, vamos considerar aí como um hormônio feminino, e eles bloqueiam a ação do testosterona. Então, os nossos meninos estão sendo envenenados. Gente, pensem, imaginem a tristeza, a confusão, a dificuldade que essas crianças, que esses meninos estão passando. Eles estão sendo envenenados, o seu corpo está sendo envenenado desde que ele estava em formação dentro da sua mãe. Isso é algo muito sério. É algo muito sério. A nossa responsabilidade é muito maior do que concordar ou não concordar com uma determinada ação, uma decisão que a criança tem que tomar. Nós estamos sabendo que ela está sendo envenenada. Envenenada, sua identidade sexual está alterada por conta do envenenamento do desregulador endócrino em seu organismo. Isso é algo muito sério. Outro ponto importante são os cânceres de mama, de colo de útero e de próstata. Esses são cânceres que são comprovadamente
relacionados à presença de hormônio. E nós estamos falando do desregulador endócrino, que age como hormônio. Então já é comprovado, por exemplo, para o câncer de mama, que o desregulador endócrino, agindo como estrogênio, ele não só aumenta a proliferação das células causando câncer, mas ele também ajuda a fazer a metástase. Para o câncer de próstata é a mesma coisa. Em 2006, um cientista chamado Hardell, ele fez um estudo onde ele comprova a ligação direta entre o contaminante PCB e o desenvolvimento do câncer de próstata. Não só o PCB alterado naqueles que se desenvolviam com essa doença, mas também ainda na gestação. Então, tendo aí uma relação direta entre a exposição fetal ao PCB e o desenvolvimento futuro do câncer de próstata. Outro grupo muito importante relacionado diretamente à ação dos desreguladores endócrinos estão os distúrbios neurológicos e comportamentais. Aqui nós estamos falando sobre o TDAH, estamos falando sobre autismo, depressão, distúrbios de personalidade, transtornos de humor, dificuldades de aprendizado, baixo QI, doenças degenerativas como Parkinson. Isso acontece porque os desreguladores endócrinos, eles atuam diretamente no sistema neurológico. Eles interferem no desenvolvimento neural, na propriedade de organização sináptica, na liberação e na síntese de neurotransmissores e nos efeitos organizacionais e estruturais do sistema neurológico e no desenvolvimento cerebral. E uma das coisas mais sérias sobre este grupo específico é que a maioria deles está ligada diretamente ao desenvolvimento fetal. Então, quando esta criança ainda está em formação dentro do útero. O próximo ponto importante que nós vamos falar um pouquinho é em relação à obesidade. Estudos realizados desde 2006 já comprovam a ligação direta do bebê que está sendo formado dentro da mãe e o desenvolvimento da obesidade na vida adulta. Isso acontece porque os desreguladores endócrinos, atuando na formação deste bebê, eles vão predispor nessa criança um aumento no número das células do tecido adiposo, das células de gordura. Eles vão alterar a forma do armazenamento dos lipídios no organismo e ainda atuarão diretamente na relação entre saciedade e fome. E o que torna tudo isso mais grave é que uma vez que a pessoa tem a obesidade causada pela atuação também dos desreguladores endócrinos, ela tem também maior favorecimento para desenvolver doenças cardíacas e acidente vascular cerebral. Os desreguladores endócrinos que têm esse tipo de efeito obesogênico sobre o feto, eles estão presentes em nossos dias. Aqui eu preciso citar novamente a ação dos bisfenóis e dos fitalatos, por exemplo. A diabetes é outra doença que está diretamente relacionada à ação desses mesmos desreguladores endócrinos. Isso acontece porque os desreguladores eles vão atuar diretamente sobre a ação da insulina. Eles ainda alteram o jeito que a glicose é processada em nosso organismo. Isso favorece a diabetes, favorece a hiperinsulinemia e ainda a resistência à insulina. Outra alteração importante é causada na tireoide. Os desreguladores endócrinos, eles interferem diretamente na recepção das células para o iodo. Isso vai trazer diversos sintomas de hipotireoidismo,
Mas na verdade o que está acontecendo é que o organismo está contaminado pelos desreguladores endócrinos, bloqueando as células para ter o recebimento adequado. Mesmo quando o iodo está disponível no corpo, ele não consegue entrar nas células para ter a função normal porque elas estão bloqueadas pela ação dos disruptores endócrinos. O bisfenol, o BPA, é um bom exemplo disso. Eles atuam dessa maneira no organismo. Enfim, toda essa minha exposição até aqui dessas doenças é para que você consiga perceber e consiga entender a seriedade e o problema que são os desreguladores endócrinos para a nossa própria saúde, mas principalmente para a saúde das nossas crianças e para o futuro da próxima geração. É por isso que nós precisamos acordar. É por isso que nós precisamos fazer as coisas que estão em nosso alcance para diminuir, para minimizar as consequências desses desreguladores endócrinos terríveis no nosso organismo. Nós não podemos ficar esperando pelos grandes órgãos, pelas grandes organizações de saúde por fazer alguma coisa, porque eles não estão interessados nisso. Posso citar novamente para vocês mais um exemplo usando a atrazina. A atrazina é um agrotóxico utilizado em longa escala. Nós estamos consumindo no nosso café, no nosso açúcar, ou nos produtos vindo do milho, ou até mesmo na água contaminada. A atrazina, ela é já comprovada ligada diretamente ao câncer de mama, porque ela favorece dentro de nós o crescimento de uma enzima que vai transformar todos os hormônios em estrogênio. E o câncer de mama, ele é altamente sensível ao estrogênio. Mas o que é mais interessante é que o medicamento muito utilizado para o tratamento do câncer de mama, um medicamento chamado letrozol, que vai agir especificamente nisso causado pela atrazina, tanto o medicamento quanto a atrazina, as duas patentes do medicamento e da atrazina, eles são pertencentes do mesmo laboratório. Como que podemos dizer que as grandes organizações estão preocupados com a nossa saúde? Eles não estão. Eles seguem o curso de matar, roubar e destruir. E é por isso que nós que estamos entendendo estas coisas, nós que estamos recebendo de Deus a graça de compreender essas coisas, precisamos fazer algo. Precisamos fazer algo em prol da nossa saúde, em prol da saúde do outro e em prol da saúde das próximas gerações. E é sobre isso que nós vamos conversar amanhã. Amanhã nós vamos falar um pouquinho no nosso vídeo 3 sobre o que nós podemos fazer para minimizar a ação dos desreguladores endócrinos dentro de nós. E eu já vou adiantando para você que toda vez que você pensar, mas isso é muito difícil, mas isso é muito difícil, que você lembre das consequências terríveis que os desreguladores endócrinos estão causando na nossa saúde. A mudança realmente é algo difícil de se fazer, porque geralmente nos tira da nossa zona de conforto, mas nós precisamos começar com algo e precisamos mudar e precisamos melhorar, se não por cuidado a nós, por cuidado e por amor para as próximas gerações. Você entendeu que a minha geração está sendo envenenada com esses desreguladores endócrinos? Você entendeu que o inimigo está tentando matar a minha geração com esse mal? Nós crianças, a gente aceita assim qualquer tipo de doce, de porcaria que vocês oferecerem, e vocês têm que mudar a mente de vocês para dar exemplos quando as crianças já se tornarem pessoas grandes, crescerem, virarem adultas, para dar exemplos para os seus filhos, passar de geração em geração. E que nós crianças amamos doce. Se for por nossa conta, a gente vai sempre aceitar, sempre gostar, sempre querer, mas a gente tem que tomar cuidado de vez em quando, porque
sempre, na verdade, né? Porque é um veneno para nossa saúde e a gente vai se envenenando de pouquinho em pouquinho até quando vai ver tá doente. E é um exemplo, sucrilhos na embalagem fala que é cheio de vitaminas, cheio de nutrientes, fonte de cálcios, mas não, tá cheio de veneno lá dentro, isso só para comprar mais, para acharem que eles vão ficar melhores, as pessoas que compram vão achar que vão ficar bons, aí as pessoas do mercado vão ganhando mais dinheiro, porque eles só pensam em dinheiro. E tipo, exemplos que a gente acha que vai fazer bem, que vai fazer bom: danoninho, sucrilhos, bolacha recheada, salgadinho, enfim, essas coisas que são porcarias, que fala na embalagem que tem fonte de cálcio, a gente fala, acho que eu vou comprar porque vai que faz bem. Ó, uma coisa, pro nosso paladar o gosto é bom, delícia, a gente vai fazer bem, mas não, pro nosso organismo é um veneno total, um veneno 100.000%, é muito veneno para um corpo só e vai matando a gente de pouco em pouco. Esse veneno a gente acha que não mata, acha que não é veneno, mas de vez em quando, né, as pessoas acham que não, mas é. A geração dos meus pais foi se acostumando a se alimentar mal. E aí achar normal comer muita coisa industrializada e a usar produtos cheios de químicos nocivos. E está ensinando isso para a minha geração. Nós crianças precisamos que vocês mudem essa realidade. Faço um pedido a vocês, que renovem a mente de vocês para tornar os hábitos mais saudáveis das crianças e que voltem-se para Deus, que comam os alimentos que Ele fez e sejam bastante saudáveis. Forcem a ter hábitos mais saudáveis. Sempre que estiver difícil, lembre da minha voz pedindo a vocês. Por favor, proteja o futuro roubado das crianças. Eu espero você então para continuarmos conversando sobre isso no nosso próximo vídeo.